Disorder. Chaos. Present day. Anarchy. Present time. Now that's fun. Bom, o Rodrigo vai começar com alguns segundos de atraso. Vai. Mas vamos aí. Então vamos fazer o teste rapidinho? 1, 2, 3. 4, 5, 6. Meu Deus, por que você bateu palma? É pra contar. Caralho! Como que você passou no psicotécnico do carro? Eu também posso, esqueceu? Ah, é? O Rodrigo é foda, mano. Rodrigo, ele anda Belo Horizonte inteira com a vassoura entre as pernas, na calçada. Rodrigo é o doido da vassoura de BH. Agora! Este é Vortex Chaoscast. Me dê um pouco vivo pra eu encher a minha pança. 3 quilos de alcatra como queca de esperança. O diabo. Olá, saudações nos 23 vértices de nosso triângulo, ouvinte. Você está prestes a presenciar a 19ª abertura do Vortex. E hoje nós falaremos sobre o caminho da mão esquerda. No pilar do meio, eu sou o Gelo, e eu sou corintiano, maloqueiro, esquerdista, sofredor. No pilar da esquerda tô eu, o Vitor, e não sabendo a merda que ia fazer, foi lá e fez. Salve, galera! No pilar da direita sou eu, Rodrigo Vignoli, e o pior tipo de moralista é aquele que quer ver o outro se fuder só pra dizer eu avisei. Pois bem, antes de passar pros e-mails, então vamos sentar e conversar um pouco, galera. Olha, como deu pra ver, nós tivemos um programa muito diferente na última quinzena. Primeiro porque tinha um convidado, uma coisa que a gente não teve, e um convidado de peso como o Z. Segunda coisa, vocês deram feedbacks muito interessantes, mas metade da galera achou que estava muito legal como entrevista, metade da galera falou que estava muito esquisito como entrevista, e a gente deu uma sentida como que funciona para gravar e tal, esse tipo de coisa com convidado. Então, assim, não esperem grandes coisas de nós, como vocês já não esperam, porque são pessoas inteligentes, mas saibam que nós estamos atentos a como vocês estão recebendo o que a gente faz, tá bom? Então, a gente não tá dando um foda-se tão grande. Continuem com um bom trabalho no grupo do Facebook do Vortex. Titio, amo vocês, papai e Vitor também, tá? Eu não falei que amo ninguém. Que é o... Eu não ia falar que amo ninguém hoje. Eu não ia falar que amo ninguém, não, hoje. Mas ama. Você é o sequestrador. Sim, pessoas, eu amo todos vocês, tá? Saibam que essa menção que estou dando é completamente de vontade própria, não foi combinada e eu adoro vocês. Não, sério, gente, muito obrigado pela participação de vocês no grupo do Vortex, porque sem vocês aquele lugar... sei lá, seria muito bonzinho pra eu estar junto. Então vocês conseguem baixar o suficiente a vibração para que eu possa estar naquele bueiro. Muito obrigado, vocês estão fazendo um ótimo trabalho. Ou seja, a culpa é de vocês. Então, vamos começar a leitura de e-mails. A gente está com bastante e-mail hoje, e são e-mails bem densos. Eu posso ler aqui o e-mail do Kevin primeiro? Por favor. Então tá bom, vamos lá. Kevin, eu gosto muito de você, cara. Ai, caralho, vamos lá. Venho por meio desta dizer que estou vivo. Não que importe. Mandem um beijo para todos do coletivo Lixeirinhas, pois estou ouvindo o episódio agora e bateu saudades. Quando eu voltar para a nossa dimensão original, vou mandar um e-mail decente para vocês com uma perguntinha e uma sugestão de pauta. Até logo, segue nudes.
Aí o filho da puta manda uma foto do limãozinho que ele é. Kevin, a gente gosta de tu pra caralho, Kevin. Na moral, se eu te vejo na rua, eu corro muito de você, moleque. Na moral. Você tem cara de criminoso. Por falar nisso, eu acho que ele tá mandando isso de alguma casa de detenção. É, realmente, tá com muita cara de carta que teria que passar pela segurança. Ou então né? coisa de mensagem rápida que tu tem que digitar enquanto a câmera tá pro outro lado. Alguma parada assim, cara. O Kevin, eu não levo bolo de fubá pra ninguém na cadeia, porque eu já falei que eu não visito lugar que pode me deixar entrar e não me deixar sair. Mas, cara... Outros lugares seriam triângulos, né? É. Círculos de sal. E casas de ração. Exato. E reuniõezinhas de senhora da Legião de Maria. Esse é você, viu? Reuniões de pastoral da juventude também. PJ aqui, PJ lá, PJ aí em todo lugar. Em qualquer lugar. Isso aí, moleque. Já fui pejoteiro, né, cara? Quem já foi, cara, pra quem já foi o Ica, ser pejoteiro não é nada. É, cara. Antes ser PJ do que ser pejoteiro. É, cara. Não, é mesmo. Vamos lá. Nossa, pesou o clima. Pesou, mano. É só uma coisa que talvez as pessoas não saibam. O Kevin, ele é um cara que, além de ser muito abençoado por Apolo com dotes físicos muito chamativos, ele é o pai do Crianço. O Crianço tem um pai, que é o Kevin. Tanto é que o Kevin, ele compartilha com a gente o pastoreio do fã-clube. Inclusive, lembrem-se que o Kevin pode quicar pessoas do grupo, tá? Então sejam legais com o Kevin. Quando ele pedir drogas, deem drogas cara, ao Kevin. Eu não vou ficar regulando o que o Kevin faz ou deixa de fazer, não, cara. Foda-se o Kevin. Kevin, a gente te ama. O próximo e-mail veio da Tatiane Rodrigues. Oi, pessoal do Vortex, tudo bem? Aqui quem escreve é a Tatiane, de Joinville, Santa Catarina. Escuto o Vortex desde o lançamento do primeiro podcast. Puxa, essa menina é mó sangue bom, ela interage com a página eu sei quem é, mano, eu sei quem é. É, cara, ela é maneira. Cara, ela mandou uma mensagem super carinhosa dizendo que ela é tipo a nossa maior fã. E se ela tá com a gente desde o lançamento... Eu não sei o que ela tá fazendo, que ela não tá no fã-clube da Fafá de Belém do Black Metal. Pois bem. Eu não sei o que ela tá fazendo, que não tá estudando, Escuto cara. Escuto o Vortex desde o lançamento do primeiro podcast e antes acompanhava as discussões nos grupos de Facebook. Ainda sou iniciante no meio ocultista e procuro ler, refletir, praticar tudo o que posso, inclusive a língua portuguesa. O seu e-mail está impecável. Tenho feito muito progresso, mas de todos os temas e assuntos que li, olha esse uso de vírgula. Um ainda não ficou claro, apesar de parecer a base do meio, que é a verdadeira vontade. Parece que a maioria das doutrinas, seitas e vertentes de pensamento aceitam que ela existe. Mas afinal, o que é a verdadeira vontade? É um desejo? É aquilo que te move? Uma carreira? A dissolução do ego? E como encontrar a verdadeira vontade? Gostaria de saber as opiniões de vocês a respeito e caminhos para encontrá-la. 2 pontos, traço, parênteses fechando. Obrigada desde já. Hashtag a maior fã do Vortex. Aí! Meu Deus, eu tô em choque. Eu lembro quando eu li esse e-mail dela e tal, eu falei, pô, que massa, tipo, dá pra fazer um episódio todo só sobre verdadeira vontade. Eu acho que mais pra frente a gente pode fazer isso, mas vocês querem tocar por alto aí? Quer começar, Vitor? Você que acho que vai ter a opinião mais discordante do que eu e Gelo, eu acho. Posso começar? Sim. Foda-se se é verdadeira vontade. Não, olha só. Não, calma. Obrigado, Vitor, volte sempre. Foda-se, Gelo. Foda-se o Kevin. Por que a gente deixa o microfone desse cara aberto? Kevin. Não. Não, olha só, a verdadeira vontade, cara... Ele tá quieto. Porra, eu acho meio bizarro esse cara. Eu juro, olha só, Tatiana, olha só,
Hashtag constrangimento, hashtag lixeirinha. Não, é tipo assim, cara, é porque é foda. Eu posso me fuder do que eu tô falando. Olha quantos dedos tem agora na minha mão, ó. Ó quantos dedos eu tenho. Olha quantos dedos eu tenho. Não, olha só. Não, sério. O Rodrigo pega a bola e passa pro Vitor, né? Tipo, elabora aí, velho. Cara, a verdadeira vontade pra mim é o futebol de domingo. É por isso que eu acho que a verdadeira vontade é uma parada muito pessoal, entendeu? Não vai existir uma definição realmente muito correta, vão existir definições próximas a nível de sei lá, a nível de gosto, porque no final das contas umas pessoas vão dizer que verdadeira vontade é quando você encontra o domínio sobre seu ego, a dissolução e exatamente todas as definições que você disse. Infelizmente, eu queria muito poder te dar uma resposta e dizer assim, olha, no livro direitinho tá escrito assim, só que cada pessoa que escreve bota uma vírgula a mais. Eu acho que a verdadeira vontade, ela é simplesmente uma forma que você tem para dizer que você está no foco do seu próprio domínio, do autodomínio. Eu acho que é isso a verdadeira vontade, você encontrar maneiras para expressar o seu autodomínio. Eu acho que é isso, sei lá. Mas, como eu disse, foda-se a verdadeira vontade. Eu acho bem interessante o e-mail da Tatiane, porque ela parte de uma premissa de que parece que tem uma certa base, né, do que seja a verdadeira vontade. E aí a gente vai voltar naquela coisa que depois do século XIX, principalmente depois da Golden Dawn e do trabalho do Crowley, a revelação da lei de Telemann cindiu o mundo assim, ocultista profundamente. Essa noção de verdadeira vontade que não sei em que tempo verbal eu usaria isso, o foco de muitas ordens meio que se espalhou por toda a magia que veio depois disso. Então, não é de se estranhar que você acabe tendo contato com verdadeira vontade, mesmo que você não lide com Telemann. A gente teve uma discussão muito interessante no Telegram, semana passada, se eu não me engano, que a gente ficou discutindo sobre Chorozon. E assim, foi muito legal porque teve vários pontos de vista, eu discordo de todos eles, mas a gente não está falando de Chorozon, mas é uma coisa muito próxima ao que está sendo colocado aqui de verdadeira vontade. Essa pergunta, o que é a verdadeira vontade, é aquele tipo de pergunta que você não consegue responder de forma frontal, né? Numa perspectiva histórica, o ocultismo, principalmente pós-medieval, ali do Renascimento e tal, ele vai se centrar muito na noção de grande obra dos alquimistas, né? De atingir a pedra lapidar e tal, o que vai acabar influenciando também muito a maçonaria. Então, até ali, mais ou menos, o século XIX, você consegue ver como a noção de trabalho sobre si, né? A lapidação do indivíduo é muito importante. Só que quando você tem a revelação da lei de Telemann, toda aquela coisa do Crowley, de Aiwass, todo esse negócio que merece um cast à parte, a gente tem uma nova orientação que é: faz o que tu queres, há de ser todo da lei. E você não tem direito a não ser fazer a tua vontade. A verdadeira vontade, ela vem nisso, do que você consegue separar o que é vontade com V minúsculo e vontade de V maiúsculo. A gente já falou em alguns programas disso, muito en passant, mas foi falado. Que é quando você consegue separar o desejo da vontade. Eu considero verdadeira vontade como aquilo que orienta a mônada individual por entre as encarnações. Então, este ser que atualmente responde por José Lucas da Silva está perseguindo algo, ou pelo menos deveria estar. No entanto, eu já fui e eu serei coisas, e essas coisas estarão orientadas para isso. Não é como se fosse um destino, tá? Algo que você tem que fazer inexoravelmente, como também não é uma coisa opcional, é uma coisa de descoberta. A gente vai ficar muito tempo nisso, eu vou tentar ser o mais sucinto que eu puder. Mas continua que tá perfeito, velho. Continua, mano. Aqui a gente teria que entrar, por exemplo, em Babylon, tá ligado? Para entender a diferença da grande obra dos alquimistas e o que é a verdadeira vontade, a gente precisaria entender o arcano que tá no Crowley trocar o 10º caminho da força pelo tesão.
Uma luxúria. Mas, Gelo, também é bom a gente lembrar que, por exemplo, até mesmo quando a gente menciona faz o que tu queres, há de ser tudo da lei, a gente tem que lembrar que essa frase, ela por mais que seja repetida por muitas pessoas, ela só é válida para as pessoas que aceitam a lei de Telemann, porque se você não aceita como lei de Telemann, isso é só um verso. Só isso, só e que nada aí mais. você vai entrar naquela coisa que a lei de Telemann é algo que você aceita. Tá? Inclusive é um tipo de cristianismo para maiores de 18, esse negócio de aceitar uma revelação, os telemitas precisam se haver com isso, que passa pelo seguinte, cara, por exemplo, o pessoal a Ju fala muito isso no Magicando, né? Que a galera dá bom dia seguido de faz o que tu queres, há de ser tudo da lei, esse negócio de vou tomar um chá e esse chá é a minha verdadeira vontade. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque a verdadeira vontade ela é uma coisa objetiva, né? Não é para você ficar pontuando frases com isso, porque não é assim que funciona. Eu acho muito engraçado o negócio que o Peu fala no Foco de Pestilência, que ele fala assim, aí o Crowley chega e escreve as maravilhas de dizer pro açougueiro dele, faz o que tu queres, e ele fala assim, mano, tá, eu escrevo software, tá ligado? Mas eu acho que tem um ponto muito legal que a gente precisa tocar, que é o seguinte, velho. Assim como a Telemann, ela é uma verdadeira proclamação da liberdade, velho, o conceito de verdadeira vontade, ao ser elaborado, ao ser colocado em papel e ser popularizado, ele é uma verdadeira libertação da espiritualidade. Porque você teve por séculos e séculos afins aquela ideia de que a iluminação, o samadhi, a conclusão final, a grande obra, ela só seria conquistada se você perseguisse aquele objetivo por meio do ceticismo, né? Então você tinha que sair do conjunto social, você tinha que sair daquelas atividades profanas para que você pudesse se realizar. E aí quando o Crowley, né, e depois vai ser mais discutido e mais desenvolvido esse conceito de verdadeira vontade, ele propõe que você é capaz de se iluminar praticando atos comuns, desde que você coloque vontade, coloque tesão, igual o Vitor fala, coloque prana naquilo dali, muda todo um contexto, porque você é capaz de enxergar o sagrado no comum, né? É claro que isso não é um conceito novo do Crowley, mas vide as histórias, né, dos monges que se iluminaram comendo uma refeição, ou o monge que se iluminou através de tanto trepar, e ele ia de cidade em cidade trepando com todo mundo, e foi assim que ele conquistou a iluminação dele. Legal, você tem vários outros caminhos que propõem que existem outras formas de iluminação, mas quando o Crowley pega isso e contextualiza, ele te diz que qualquer atividade, desde que ela esteja, vamos dizer, alinhado com o seu sagrado, ela é passível de alcançar um nível a mais de consciência, né? E aí a gente pensa nessa questão de verdadeira vontade, nisso que você estava falando. Eu sou engenheiro de software. Beleza, mas a gente não está falando, não é da engenharia de software, mas sim daquela inteligência de conseguir reunir informações que provavelmente foi entregue, sei lá, em outras passagens, num paradigma reencarnacionista, né, para, sei lá, organizar bibliotecas, e então você tem facilidade de lidar com o conhecimento e montar novos blocos para que outras pessoas possam sacar aquilo dele de uma forma mais fácil. Depois eu quero ler um trecho de um bagulho aqui, tá? Legal. Eu não sei se é o mesmo trecho que você ia falar, que eu ia falar aqui agora, mas que eu acho que é muito interessante também a gente lembrar que, pois vontade pura, desembaraçada de propósito, livre de ânsia de resultado, todavia perfeita. Você foi lá na mensagem do Mestre Darion, né? Exato, cara, tem que ir lá porque é de onde saiu. É de onde saiu. E aí a Tatiane, ela pergunta
de formas de conhecer a verdadeira vontade, né, de maneiras de explorar isso, de reconhecer isso em si, porque, igual o Gelo pontua, é uma coisa que você descobre, né? Ele coloca que, assim, que não é destino, mas também não é uma coisa voluntária, assim. É uma coisa que, mais ou menos, você vai estar cumprindo ela para que as coisas fluam, né? Eu acho que analisando todo o ato mágico, ela consegue chegar a isso, cara. Porque todo ato mágico, se ele se concretiza, é porque todavia, ele foi desembaraçado de propósito e livre de ânsia, tá ligado? Posso Pelo citar um menos em algum bagulhinho aqui, momento. então? Pode. Isso que eu vou citar tá no prefácio à lei, tá? Vai estar tudo bonitinho no post. A parte 2, do amor. Tatiane, já que você está procurando uma forma, eu vou espalhar aqui uma determinada pestilência e vamos ver o que sai disso. E agora você veja como é altamente cristão o que vai acontecer agora. Está escrito que amor é a lei. Já tô com a mão no coração. Fala, Gelo, tô de olho fechado. Está escrito que amor é a lei, amor sob vontade. Aqui há um arcano velado, pois em grego ágape, amor, tem o mesmo valor numérico que kelma, tem um ponto de interrogação, vontade. Por isto, nós compreendemos que a natureza da vontade universal, note, verdade universal, é amor. Ora, amor é o incêndio em êxtase de dois, que desejam se tornar um. É, pois, uma fórmula universal de alta magia, pois todas as coisas, sofrendo por causa da individualidade, devem necessariamente querer unidade como seu remédio. Eu acho essa introduçãozinha desse subcapítulo muito interessante, porque ele coloca justamente a dimensão de reunificação. Tá? Xerebebe. Quê? Canta lá, Bassurianda. Não, o negócio tá no Espírito Santo aqui, ó. Até baixou aqui, Jesus. Não quero mais falar. É isso aí, Tatiana. Você já tem o livro atrás de ler agora. Não desculpa, Gelo. Desculpa, Gelo. Lê o próximo e-mail aí, seus banho de pau no cu. Bem, eu continuo impressionado com a capacidade de vocês de mudarem de um assunto para o outro tão bruscamente. Eu odeio quando vocês finalizam as coisas assim, velho. Até os ouvintes já estão acostumados, Rodrigo. Você tem que entrar pra seita. Não, manda o Vitor orar em línguas aí que resolve tudo o seu problema. Finaliza aí o e-mail, manda um beijo pra Tatiana. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tatiane, desculpa, cara. A gente queria ser melhor do que isso, mas... A gente não consegue. A gente nunca conseguiu. A gente nunca conseguiu. Pelo vacilo. Eu queria dizer que a gente, antes de gravar, o Gelo falou assim, pô, vou dar maior atenção aos e-mails, não sei o quê. Eu falei, poxa, legal, cara. Por favor, faça. Aí vai ler e dá essa merda. Bom, eu vou ler o e-mail da Cleide, que é uma das 3 fiadoras do Orpix, né? Uma das Nornas, né? Ela, no caso, é a que corta o fio. É a maconheira. Ela é que usa droga. Ela é escolhida de Ares. It's my life, it's now or never. Bom dia, meninos. Aqui é a Cleide. Eu ando formulando essa pergunta a vocês faz um tempo. Acho que agora eu juntei todas as palavras para escrever. Todas mesmo. Gostaria de saber a opinião dos... Tá grande. Tá grande. Gostaria de saber a opinião dos 3 sobre uma coisa específica que sei que os 3 podem responder e de maneiras diferentes, pois seus contextos são diferentes e acredito que, de certa forma, os 3 devem vivenciar também. Há um tempo eu venho percebendo que, pelo meu constante interesse em magia, de uma forma geral, eu li muitas coisas e ainda leio. Eu acabei sendo dentro do meu círculo social de pessoas, pequeno, e desconhecem e mexem com magia também, menor ainda. Eu percebi que já conheço mais de magia que todos os meus amigos também conhecem e mexem. E percebo isso não de uma maneira egóica, mas pelas conversas das quais eu não consigo mais aprofundar com eles, pois os mesmos não entendem, e hoje eu me deparo com uma situação que não consigo qualquer amigo
os problemas, eu identifico e tenho sempre o que falar, e as pessoas falam que eu sou boa com as palavras. Acabei me tornando uma cura sem querer, e estou constantemente curando, entre aspas, as pessoas ao meu redor, e me sinto cada vez mais responsável energeticamente falando, pois troco de energia constantemente com o meio e fico carregado o tempo todo. E quando busco um auxílio, eu não acho, pois quando eu vou falar dos meus problemas a alguém, eles não compreendem e não têm nem sequer o que falar, como se fossem problemas mais profundos, de um nível de percepção e sensibilidade dos quais ele nem sequer entende. Não sei se tudo isso soa muito prepotente, mas é que é muito real para mim. Eu me sinto nessa posição na qual eu sou a pessoa mais sensível, que compreende essas pessoas, e ninguém consegue me ajudar, pois parece que os meus problemas são muito profundos. Isso faz com que eu tenha muita vontade de me isolar e não sair mais para o convívio social, pois sei que vou ser sugado, parece que ganhei o título de responsável da galera. Então a pergunta é meio que, como vocês lidam com o meio de que vocês que não têm autoconhecimento e demandam energia? Então a pergunta é, como vocês lidam com o meio de vocês que não têm autoconhecimento e demandam energia de que você tem? Não por vampirismo, mas por uma diferença de controle de energia mesmo. Como na osmose, e é um meio em que você compreende e ajuda, mas você não pode te ajudar, pois não compreende a sutileza dos seus. Você não tem suporte, deve sempre contactar a você mesmo e fica cansado e desconectado com o mundo de estar constantemente enfiado dentro da sua própria cabeça para resolver sozinho os seus problemas. E aí, quando se mostra ao público, parece mais um alien que não fala as mesmas línguas dos outros ou fica quieto só observando. Parece que, sei lá, é um processo de se tornar um eremita, mas que é triste no final porque você perde o tato com os outros, pois só vive a sua cabeça por não conseguir compartilhar o que tem nela com os outros. Uma panela de pressão de pensamentos que adoraria poder dividir com os demais e não consegue. Eu não quero me tornar um Gollum amargurado e isolado de tudo. Então o que vocês sugeriam fazer diante disso? Ela até fala que ela não sabe se é um assunto para ir pro ar, porque é delicado e tudo, mas eu acho que é um assunto que deve sim ser tocado, e eu imagino que nós três já passamos por isso. Cleide. Eu acho que a gente devia adotar o nome Cleide, que ela pede aqui. Sei lá, se quiserem falar, usem outro nome pra mim, pode ser Cleide. Dependendo de como está a frequência dos outros lugares e tal. Isso é vampirismo, sim, é um vampirismo inconsciente, mas é vampirismo. Então, assim, não precisa ter tato para falar que você perde energia pros seus amigos, porque o cara que vai lá na sua casa te pedir conselho e que vai chorar no seu ombro, ele tá te vampirizando, sim, de uma forma ou de outra, desculpa. Agora, eu acho que tem essa outra coisa, que é a falta de referência dos demais, né, do ciclo social, de você não conseguir ter o mesmo vocabulário que as pessoas, de você não conseguir trocar ideias sobre um filme, um livro, uma série que você está assistindo, ou de não conseguir conversar no mesmo nível de profundidade com as pessoas, porque elas simplesmente não têm aquelas referências que você tem. E isso é angustiante, é uma coisa que nos amargura muito, e é o que a gente sentiu muito tempo, talvez antes das redes sociais. Devia ser um bagulho chato pra caralho você estudar o ocultismo antigamente, não poder trocar ideia, tirar dúvida, falar como é que faz a pronúncia desse nome, como é que faz tal e tal ritual, porque no livro vem completamente abreviado e a edição que você comprou é uma edição de bolso que o papel desfaz a sua mão e não ensina, saca? Então eu acho que essa questão de referência do mundo é uma coisa que a gente tenta suprir com os grupos de Facebook, com o podcast, com esse contato mais direto com a galera ao nosso redor. E infelizmente, quando a gente mora distante do mundo, a internet é nosso meio, né, de comunicação. Acho que falar para fazer amigos novos não é um conselho possível e plausível, né? E aí, quando você vira essa referência dentro de amizades, dentro do seu contexto, você vira essa espécie de cura,
é aquilo que ela fala, que você tem uma responsabilidade muito maior. E aí você tem que estar num nível de autossuficiência, de poder servir a si mesmo primeiro, antes de você poder servir aos demais. Porque se você faz bem para os outros, mas sai esgotada disso e você é mais sensível, você está num processo de autodestruição e não de autocura. Né? As coisas que você passa para os demais, mais que sejam conselhos sábios, eles não são 100% eficazes, porque se dói em você, vai doer no outro. Saca? Então eu acho que se esse processo ainda traz mais dor do que a consciência da responsabilidade de servir ao meio social, então o ideal é que realmente haja um isolamento para um autodesenvolvimento, um processo, né, de cura interior mesmo, até que possa gerar energia suficiente não só para si, mas também para os demais. Sei lá, falei demais, o que vocês acham disso? Acho que você falou demais. Você falou a gente vai demais ser outro também, programa de 2 horas. Mas acontece, Bom, agora é o gelo. A primeira coisa que eu quero pontuar para Cleide é que ela não deve se sentir egóica, porque, primeiro, Cleide, quando você assume a responsabilidade pela sua própria vida, que é o que toda pessoa que lida com as coisas que a gente lida faz, você está se colocando no centro. Deveria, né, Vitor? É o que a gente espera. Não sei, a gente pode, no final da conversa de hoje, a gente pode chegar em outra resolução. Mas, cara, isso que você comenta de sentir essa determinada solidão, de acabar virando referência nos meios que você frequenta, eu já comentei sobre isso, é uma das coisas que me levou a montar o podcast, porque sempre que eu entrava em contato com algum grupo, pessoas que lidavam com essas temáticas de alguma forma, eu acabava virando ponto de referência muito rápido. Não estou falando que as pessoas me seguiam, mas era uma coisa um tanto quanto tediosa, tá? E você acaba gerando esse tipo de responsabilidade, não por você, mas porque o meio acaba te colocando isso. E quando você começa a desenvolver de fato poder, tá? Poder de agir e criar a coisa, de fazer externo ao seu pensamento, você automaticamente entra num processo meio que de virar, você usou um termo muito legal aqui, osmose, né? Perder energia por osmose. Você vira um puta ponto doador no meio de vários pontos que ficam pedindo, né? Receptores. Isso leva a gente, como o Rodrigo muito bem disse durante as últimas 42 horas, acabar sendo o elemento saudável dali. E com o tempo você percebe que o meio em si está te fazendo mal. E até você criar consciência para sair desse meio, demora muito tempo. Tá? Porque é um processo de você primeiro ter uma alteração cognitiva de entender a situação, depois uma alteração emocional com relação à situação, posteriormente uma reação social, tá? De fato se isolar, porque pelo que a Cleide narra, o problema ela se fecha dentro de si, ela se fecha socialmente, mas ela continua tendo vazão para o grupo onde esses problemas voltam. Cleide, manifeste vontade. Olha, a minha vontade é não passar mais por essas situações. O que eu faço? Paro de me expor a essas situações. Estou falando de fora. Estou falando de quem está vendo externamente o problema. Se eu tivesse que tomar uma decisão, como eu já tive que tomar nesse contexto, eu romperia os laços. Tá? Quando isso foi, eu estava com uns 23, 24 anos. Eu falei assim, mano, esse modo de vida não dá mais. Não dá. Quero fazer outra coisa. Foi um processo demorado, tá? Foi um processo desgastante. Como você disse, as pessoas têm perspectivas diferentes, né? A minha perspectiva para o que você narra é essa. Decida se você quer continuar neste meio que você percebe que te suga, esse meio que você percebe que te causa este impacto, ou se você quer que o impacto cesse. Tá? O Rod falou disso, mas de forma geral, Cleide, o que mais me chama a atenção no que você disse é essa consciência do seu estado. Isso é muito legal.
Tem coisas na vida que são muito frustrantes. A gente se percebe não conseguindo alterar o meio que a gente está e a gente bate no peito dizendo que nós somos deuses. Não existe Deus além do homem. E aí a gente acaba ficando mal com a nossa própria visão, né? Como que a gente se encara. Gelo. Sei lá, cara, a gente tá aqui. Eu vou aproveitar. Você sabe que o que você Eu precisar. só queria aproveitar um gancho no que você falou para eu falar a respeito desse lance de nós sermos os deuses e tudo mais. Se a gente pegar o exemplo do Deus cristão, por exemplo, né, do Jeovazinho, ele é um cara que criou a porra toda, mas tecnicamente ele não se mete na vida de ninguém, né? A gente sabe como é que funciona, né? Aquela vida de produtor de televisão que ele tem, mas ele diz que não se mete em nada. Então eu acho que também faz parte disso, desse papel de ser um Deus, é você deixar que as pessoas que às vezes estão à sua volta se fodam. Sabe? Você tem que ter estômago. O que me parece aqui é que a Cleide está incomodada também em como fazer para continuar ajudando. Porque o que eu estou vendo aqui é que ela não se nega a ajudar. Entendeu? Ela não se nega a prestar essa energia. Independente se ela quer ou não, toda a energia que sai dela é problema dela e de mais ninguém. No começo aqui dessa conversa aqui, que ela fala do lance de não ser egóico, é egóico sim. Infelizmente, Cleide, você está usando um vocabulário que às vezes não alcança as pessoas, entendeu? Tu também faz parte do reconhecimento da sua própria atuação no espaço, reconhecer o espaço das outras pessoas. Você não precisa respeitar ou não é um problema seu, mas entender que existe o espaço, você precisa reconhecer, entendeu? Então, por exemplo, o que eu faço na minha vida é perceber as coisas que às vezes me parecem mais idiotas como um experimento sociológico, sabe? Eu tento tirar proveito de tudo, porque realmente, sempre que eu me proponho a isso, eu consigo, sabe? Hoje em dia, porra, eu não suporto certos meios, sabe? A Starote sabe que eu não gosto, por exemplo, do meio em que o meu cunhado frequenta, porque são pessoas que, por exemplo, são pessoas que ouvem funk, são pessoas que estão sempre no pagode, falam muito de futebol. Então, são pessoas... cara, é o carioca padrão, né? É o carioca padrão. Então, tipo assim, isso, é o afegão médio. Aí eu ignoro, cara. Mas eu tento tirar carioca, toda a né, experiência possível de tudo que eu participo, porque eu reconheço que não existe energia que saia de mim que não seja responsabilidade minha, entendeu? Se eu tô num meio e eu me sinto sugado e eu não estou consciente de que eu estou emanando energia, mas eu sinto depois que ela foi embora, então a tua percepção tá falha, entendeu? Eu acho que você deve se retirar um pouco para si. Você deve se retirar um pouco para dentro, olhar para dentro desse buraco escuro que existe dentro de você e lembrar que do nada o todo surgiu. Cara... Entendeu? Então dentro de você tem que pegar tudo que você tem aí e botar essa porra para funcionar. Eu te conheço, Rodrigo te conhece, Gelo te conhece, a gente sabe que tu é foda. Então vamos ser gente, né, caralho? Vamos ser gente... E é isso. Tanto é que quando deu a treta do Chorãozão no grupo, a Cleide foi uma das pessoas que eu chamei. Mano, pra Cleide tá sempre aí. Eu não sei nem por que Cleide está tendo esse disparate Cleide de falar foda. esse tipo de coisa. Porque Cleide já era pra estar tacando fogo em todo mundo. Pô, é chato. A mina não é do mesmo rolê. A mina não tá querendo Jesus no coração. A mina só tá querendo lidar com um problema que é um monte de gente. A mina, na verdade, parece que tá com um probleminha entre ajudar as pessoas e ser o cão. Cara, é difícil quando você tenta, destruir o mundo e ajudar o mundo ao mesmo tempo, tá ligado? Tropas liberadas. As maçãs envolvem os corpos nus nesse rio que corre em veias mansas dentro de mim.
A gente começa o programa com uma brincadeira que pra gente tem graça, sobre os 3 pilares. Primeiro, porque ele tem uma determinada correlação com a árvore da vida. E segundo, porque você já deve ter se deparado, querido ouvinte, em muitas situações, com a expressão mão direita e mão esquerda. Inclusive tem uma vinheta do Vortex sobre isso. Hoje o nosso foco vai ser abordar o que se convencionou chamar de Left Hand Path, LHP, ou mão esquerda. Fica um pequeno disclaimer, você não deve criar uma analogia imediata entre mão esquerda e caminho da esquerda na Umbanda, tá? Não seja tão apressado. Existem proximidades, mas vamos ser delicados, tudo bem? Feito isso, como que vai funcionar a conversa? Primeira coisa, eu vou propor para os senhores, meninos, as minhas definições de caminho da mão direita e as minhas definições de caminho da mão esquerda. Por hora, a gente não vai tratar de caminho do meio, tá? A gente vai ter um episódio só sobre isso e tal, mas o caminho do meio você precisa ter os outros... Enfim. Primeira coisa, eu defino o caminho da mão direita como aquilo que nos leva em direção ao que a gente pode chamar de eu superior, uma coisa que tem mais a ver com evolução, tá? Mas no sentido de você se tornar um com o todo. E aqui no Right Hand Path, acho que é assim que fica em inglês, no caminho da mão direita, a gente trabalha com o que a gente pode chamar, entre muitas aspas, e aqui vocês vão entender o porquê que eu estou falando dessa forma, de magia branca. Ao mesmo tempo que quando a gente pensa em caminho da mão esquerda, a gente está pensando em tudo aquilo que é involutivo, porque nos direciona para nós e não para este superego externo, e estaria mais relacionado à mão esquerda. Então o que nós temos? Nós temos 2 polaridades, uma de matriz egóica e uma outra de matriz, eu vou chamar de não egóica por falta de um termo melhor. Como que os senhores veem essas questões? Inclusive podem me corrigir completamente. Cara, eu acho que daria pra gente falar de uma forma mais resumida, tipo assim... eu só diria que o caminho da mão direita, cara, ele é o caminho que utiliza o outro como ferramenta de progressão. E que o caminho da mão esquerda é o que utiliza a si mesmo como ferramenta de progressão. Entendeu? Eu discordo completamente. Ah, mas isso aí beija minha boca e me chama de namorado, Rodrigo. Porra. Não, o Gelo falou que a definição de mão direita seria o encontrar o tal do eu superior, do sagrado anjo guardião, etc e tal. Aí a gente está colocando que, né, a meta do monge lá vai ser essa também, né, alcançar samadhi e tal. Aí ele vai meditar sozinho. E aí o Gelo definiu que a mão esquerda seria um caminho de involução, de desenvolvimento do ego, ou do eu, ou sei lá, do que for. O cara que está lá meditando sozinho, é uma pergunta. Ele é mão esquerda, ele é mão direita, ou ele não é nada disso? Eu acho que vai depender de qual que é o sentido da meditação desse cara, por exemplo. Legal. Quando nós pensamos em Buda no meio das árvores salas-gêmeas, nós temos alguém que está num caminho completamente distante do endeusamento do ego, do foco do trabalho no ego. O foco ali é justamente como o Vitor disse, primeiro um trabalho sobre si, depois um trabalho para o outro. O que eu sinto quando eu penso nisso é que Buda não fez o que fez, né, o Gautama, né? Não fez o que fez porque ele estava preocupado com ele ficar preso no Sansara. Ele fez aquilo porque ele percebeu que, primeiro, o Sansara existia e, segundo, haviam pessoas presas no Sansara. O motor do trabalho de Buda foi a foi a compaixão pelos demais seres sofrentes que compartilhavam do sofrimento com ele. Quando nós pensamos num... Quantos dedos você tem na mão?
luva do gelo tem 40 dedos cada mão. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Quando eu penso, por exemplo, num... Parece que o jogo virou, não é mesmo? É... Gente, o ponto tá exatamente aí. É o mesmo conselho que a gente deu pra Cleide, sacou? E é o mesmo, e é o ponto que eu tô tocando de novo, véio. O Buda, ele não tinha, você não tem como falar que ele tivesse qualquer sentimento pelos demais antes de nutrir um sentimento por si mesmo. A indignação ela é a partir de dentro para fora, né? Indignação assim, no sentido dela de causadora de mudança, não de rancor, né? Mas no sentido de tipo assim, as coisas precisam mudar, então eu tenho que começar a mudar por conta própria. Então nunca o outro vai ser motor de mudança para si. Isso é fanatismo. Né? Não chega a ser uma linha de magia. É por isso que eu digo que toda a concepção contemporânea do que é mão direita está errada. Porque o povo acha que mão direita é você virar e fazer caridade e ficar, né, sorrindo e curando os outros. E isso pode ser dentro da religião, mas dentro da magia isso não existe. É por isso que você definir que mão direita é você usar o outro como um caminho para evolução é uma definição completamente errada. Entendeu? Então, assim, isso pode acontecer lá no catolicismo, lá na Umbanda, tal, mas dentro da perspectiva de um magista que está procurando grande obra e evolução e desenvolvimento de si, o outro passa longe dele. O outro ele pode ser um reflexo da expressão desse magista no mundo, mas não o outro como instrumento para o desenvolvimento dele. Quando a gente está falando de magia, é você pautado sobre você mesmo o tempo todo. Você... Concordo, Rodrigo. Eu não concordo. Não, de verdade, eu não concordo nem um pouco, porque a prática da caridade, por exemplo, você vai dizer que não. Não está dentro... A prática da caridade, ela não é um ato mágico. Se valer da caridade para conseguir efeitos diretos. Seja efeito de aumentar seu carisma, aumentar seu dharma, aumentar sua vibração, etc e tal, sejam efeitos mais instantâneos do tipo, vou prestar auxílio para tal creche e eu quero em troca, sei lá, 20 mil na minha conta. Então você ignora completamente a função do coletivo. É isso. Então a prática do caminho da mão direita ignora completamente ou não. Porque pra mim não ignora. Pra mim se faz valer justamente em coletivo. Ô, Vitor, mas aí é que tá, velho. Não é que ele se pauta, não é que o fim dele seja o coletivo. É que existe pautas em relação ao coletivo. Tipo, a proposta do magista da mão direita é sempre tomar... Ele pode exercer a vontade dele desde que ele tome o cuidado com aquela comunidade. Então eu acho que a diferença dos dois caminhos está na forma como ele considera os demais. Né? Então, assim, ao invés de que o magista da mão direita ele está aprisionado, ele é escravo do coletivo, não. É diferente. Um toma os devidos cuidados para não perturbar uma devida ordem social vigente. O outro tá pouco se fudendo. Sacou? E não é questão de egoísmo, né? É questão de que... Então é uma preocupação estética, então. Então você tá... Então é uma preocupação estética. Então vamos fazer o seguinte, então. Então vamos excluir esse negócio de mão esquerda e mão direita. Que é o que todo mundo faz. Aliás, eu gostaria de... A galera fala, porque essa coisa de mão esquerda e mão direita é uma invenção contemporânea, porque não existe isso era da alquimia, etc e tal. Mas aí a pessoa vai lá e bota na bibliografia do texto do blog Cabala Mística da John Fortune. E você fala assim, what the fuck, onde está a lógica de você colocar um texto defecando asneiras pela boca e bota a bibliografia de John Fortune, né, que usa o termo e que ajudou a repopularizar, então não faz o menor sentido, mas vai lá, Vitor, então vão tirar os termos e vão tocar daí. Porque tipo assim, mano,
Eu, porque também, aí é foda, mano, porque olha só, na mão esquerda, não é uma questão de dedos não é uma questão de dedos não, é porque a forma como você utiliza cada ferramenta, porque de fato a mão direita ela se vale sim, ela utiliza como uma ferramentazinha muito gostosa de manipulação os outros, mas a mão esquerda também. Lógico. Mas depende, cara, galera, peraí, uma coisa... Isso a gente vai esbarrar na Cleide, mano. Tanto na Cleide quanto na Tatiane. Tá? Quando a gente pensa, por exemplo, num camarada chamado Jesus Cristo. Agora o Lucas Pessota deve estar tipo, querendo enfiar uma faca assim no pescoço. Que eu tô citando Nazareno. Quando a gente pensa no... Um abraço, Lucas. Quando a gente pensa nesse cara, qual que foi a grande parada dele que é muito próxima da que Gautama fez? Gautama não pegou Maria Madalena, mano. Ou pegou, não sei, eu não tava lá, não posso falar da vida dos outros, é meio foda. Mas de forma geral, mano, o que essa galera compartilha? A primeira coisa é que eles perceberam que o que eles queriam, a tarefa escolhida por eles, a tarefa autoimposta. O maluco chegou e falou, o que eu quero fazer é isso aqui. Gautama foi lá e fez o quê? Atingiu a budeidade. Que eu acho muito bonita, da Fama Fraternitatis. Enfim. Se você olha pro diagrama da árvore da vida, o que você tem? Você tem um pilar que tem a base em Rod, tá? Intelecto, e você tem um outro que tem a base em Netzach, sentido, né? Aquela coisa biológica, física. Aonde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar que se você consegue, através desse trabalho de externalizar a tarefa que você colocou para si no externo a você, você consegue fazer a mesma coisa quando você coloca essa tarefa que você colocou para si voltada para dentro. De um lado, você tem uma projeção externa, de outro lado, você tem uma projeção interna. Os senhores sabem o que é um movimento centrífugo e um movimento centrípeta? Quando você pega um movimento centrífugo, o que você tem? Você tem um ponto em que você vai aumentando gradualmente conforme você se afasta do ponto central. Tá? Esse é o centrífugo. Quando você tem um centrípeta, você caminha em direção a esse ponto central. Eu vejo a mão direita como um movimento centrífugo e a mão esquerda como um movimento centrípeta. Aonde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero chegar no lugar que o ego vai ocupar em toda essa jornada. Se eu estou fazendo um caminho de me dissolver em algo maior do que eu estou num caminho eminentemente de mão direita. Se eu estou fazendo um caminho de me construir com a referência em mim mesmo existe no português? Deve existir. Eu estou fazendo um caminho de mão esquerda. Quando a gente chegar no satanismo do LaVey, a gente vai ver isso de forma muito clara. De todos os tipos de satanismo que existem, o do LaVey ele se encaixa particularmente bem aqui, porque você trabalha com tudo que é sinistro. Tá? O Victor me corrige a hora que eu falar besteira, mas salvo engano, as veias em que você contempla aquilo que é luminoso, lux, quando você tem o caminho de lux, o caminho da iluminação, você vai para um sentido, você tem a fórmula de Ao. Porque de fato, mano, se você densifica demais, você chega à complexidade do todo. Se você dissolve por inteiro, você se une ao nada. Uma coisa muito engraçada é que no meu vocabulário eu uso muito a palavra nada, e no vocabulário do Rodrigo ele usa muito a palavra tudo e todo. E no final das contas, às vezes eu paro para analisar o que a gente diz e a gente está falando da mesma coisa, porque se você engloba o todo, você alcança o nada, e se você engloba o nada por completo, você engloba o todo, de certa forma. Então você está me dizendo que nada é verdadeiro e tudo é permitido? Pode tudo, só não pode qualquer coisa. Cara, vamos estruturar um tipo de magia em cima dessa máxima de nada é verdadeiro e tudo é permitido? Parece que vai ser um negócio. Porra, cara, eu acho que isso fica até moda. Se demole, vão fazer até podcast sobre.
Cara, a gente pode fazer o seguinte, ó, a gente se fecha num quarto com droga pra caralho, um chimpanzé, e a gente escreve um livro, tipo, parodiando vários textos sagrados. Inclusive, a gente cria nossa própria religião. Traz só o macaco. Aqui só tá faltando o macaco. Demorou. Eu entro com o macaco, você entra com as drogas, o Rodrigo entra com a Bíblia. Porra, é um negócio muito complicado, porque, por exemplo, o Sartre, ele fala que... Gostei, vamos aí. Caralho, puxei Caralho! Não, sério. Caralho, botei na mesa. Não, sério. Botou o pau com o olho torto na mesa. Ele fala que o oposto do nada é o ser. Eu acho que daí dava pra gente tirar bastante coisa do laveianismo, do satanismo lavei, ou da pseudo-telema para pessoas de pouca intelectualidade. É bom que nesse episódio eu já ofendo todo mundo. Não. Eu tô fazendo uma lista aqui. Caraca. Tô dando check, tá ligado? Vou entrar em janeiro. Quem que falta a gente ofender? Só meu nome de processo. Não, sério. É porque o Sartre ele fala que a oposição do nada é o ser. E a gente, quando fala muito de mão esquerda, a gente fala muito do ser porque a gente fala muito do eu. Qual é o papel do ser nesse caso todo que vocês acham? Aí, cara, eu acho que eu vou ter que ir de Kia. Tá? Eu não vou conseguir pensar isso fora da noção de Kia. Porque é o seguinte, o grande fato é... De Kia? Que a gente vai chegar define, nisso. Menos se tem? Eu imagino, mas acompanha o raciocínio. Eu posso duvidar de uma série de coisas, menos de que eu estou aqui manifestado. Então cumpre que eu encontre algo que norteie. Porque mesmo que eu assuma que não há sentido absoluto, eu vou precisar atribuir algum sentido, nem que isso parta de mim. Então quando você diz que o ser é a negação do nada, o que eu penso? Eu penso que... Talvez, Gelo, que a oposição do nada, talvez que o todo seja o ser. Sei lá. Já que um é a oposição do outro... Isso, porque assim, eu vou voltar pro diagrama da árvore da vida. Se a gente pensa nos 3 véus de existência negativa e logo abaixo a gente pensa na árvore da vida, é complicado de você entender como que o nada, o ilimitado e a luz ilimitada projetam as coisas. Aqui eu gostaria muito de ter tempo para discutir com fôlego aquela coisa que você já tentou me explicar da causofia, sobre não é o manifesto, o acausal. Eu acho que isso ia trazer uma reviravolta completa na conversa. Mas para ficar num terreno um pouco mais seguro para esse momento, eu colocaria, nesse sentido que você coloca, a mão esquerda na edificação do ser e a mão direita na busca do nada ser. Eu penso assim, cara, eu enxergo muito um papel fundamental da mão esquerda na busca do não ser e um papel fundamental da estruturação do ser na mão direita. Então eu tendo a ver a mão esquerda, a mão direita e o caminho do meio entrelaçados numa busca do não ser, e também os mesmos numa busca involutiva, saca? Eu não consigo atribuir um papel moral para a mão direita de falar que toda pessoa que trabalha com mão direita ela está necessariamente correta ou ela necessariamente cumpre o que para mim vai ser uma moral cósmica, saca? Então eu consigo ver pessoas na mão direita numa via involutiva voluntária, saca? Então para mim, dentro do meu paradigma, eu entendo que a estruturação do ser, e aí eu vou diferenciar isso de ego, ele é fundamental na busca do não ser, né? que é o sistema de Telemann. E aí eu discordo do Gelo quando ele diz que Lux é mão direita e Nox é mão esquerda. Pelo contrário, eu acho que o Nox ele vai chegar num nível de desapego muito, muito mais elevado do que o de Lux. Então eu fico pensando nisso, saca? Eu gosto desse conceito de estruturação do ser. A esquerda ela vai abordar isso mais diretamente, sim, até porque você lida mais consigo mesmo, sim, né? Até pela questão de não ter ídolos, e tudo isso é uma característica de mão esquerda,
né? Mas eu vejo, assim, por exemplo, os exercícios de autocrítica e autoanálise que são mais voltados para a mão direita do que para a mão esquerda, é um processo de estruturação do ser por meio de poda, né? Por meio dessa autoanálise. Então eu fico pensando nisso, assim. E a mão esquerda busca do não ser, né? Ela está na busca daquele imaterial, daquele poder imaterial. Ela pode não estar buscando o transcendental, né? Ele não está ligando ali para grande obra, etc e tal, mas, quer dizer, pode também estar, mas tem essa busca do não ser também. Não sei. Eu acho que tudo fica muito confuso, porque no final das contas, quando a gente passa dos 25 anos, a gente percebe que tudo é só uma merda. Tudo, é sério, pega isso pra vida. Sabe a merda? Então, ela é uma só. Ela a gente chama de vida. E é a manifestação momentânea. No final das contas, independente do que você vai fazer com o seu ser, o único ser que você vai lidar diretamente é o seu. Porque não importa se você acha que tá na mão esquerda ou na mão direita. No final das contas, você tá no centro de tudo que acontece. Porque o único mundo que você realmente tem acesso é esse. O único local que você é capaz de alcançar é realmente onde a sua mão alcança. Agora, se você sabe exatamente o limite da sua mão ou não, já não é problema nosso. Acho que é isso. Eu acho isso perfeito. Perfeito. Aliás, eu acho que é aí que a gente consegue diferenciar, né, na mão direita, o que é magia do que é religião, né? O magista ele vai estar focado em si mesmo. Então aí tem aquela coisa da galera virar e falar que o cara que trabalha com mão direita ele é muito mais mão esquerda do que mão direita e tal. Não é porque ele sabe qual que é o foco dele, qual que é o limite dele. Ele não tá muito interessado em fazer a condução daquelas almas que estão ali ao redor dele, porque ele entende que cada um tem o ritmo deles e que olhar para o ritmo do outro é perder o foco sobre si. Então ele está interessado sim na evolução dos demais e tal, como consequência da evolução dele. Ele entende que a evolução de si mesmo é a evolução do conjunto, do todo, mas não tem aquela gana por caridade, aquele altruísmo ilimitado que transborda e que faz ele perder o centro. Hoje a gente estava falando da nossa amiga Cleide mais cedo. Então eu acho que isso é uma coisa legal de se pontuar, é o foco sobre si mesmo. Eu acho que isso é básico na magia. Der Fürst der Finsternis. Eu queria entrar nesse assunto de demonolatria com vocês, porque isso é uma parada que eu tava analisando e... Demonolatria, cara, é a palavra-chave da Goetia contemporânea, não sei se vocês perceberam. Porque, tipo assim, Porque, cara, olha só, a Goetia, a única coisa que é verdadeiramente Goetia é o que tá no texto salomônico. Qualquer coisa que é fora disso é uma adaptação de uma demonolatria que se utiliza de alguns símbolos goéticos. A primeira coisa eu não consigo invocar um demônio da Goetia com ponto riscado. Eu não consigo invocar Gaap com ponto riscado de Exu, é isso que tá me dizendo? Não, que significa que você consegue, mas não o nome não é Goetia. Se é Goetia é porque os outros deram o nome de Goetia. E foda-se se você... É magia do caos. É magia do caos, é magia do caos. Eu quero te dizer que desde que você começou a dizer que você pratica Goetia luciferiana, você está passando vergonha. O nome disso é Pop Magic. Pegaram o texto lá de um cara que falaram que era Salomão e não era Salomão, porque Salomão não fazia essas coisas, Salomão fazia outras. E te ensinaram errado. Te ensinaram certo, mas te ensinaram outra coisa. Tá? É maluquice. É maluquice que dá certo, mas é maluquice.
Eu já contei pra vocês, velho, de um dia que uma moça me procurou, ela era, acho que mexicana e tal, e ela queria que eu ensinasse pra ela algumas magias de assassinato e tal. Eu falava, velho, por que você quer fazer isso e tal? Aí ela falava, não, porque Baal, que é o meu espírito guia e tal, ele me falou que eu tenho que usar de magia de servidor pra eu conseguir os meus propósitos e tal. E eu, tipo, o que? Baal, seu espírito guia? Aí ela, porque... Nossa, a vida é muito louca no México, né? Os meus amigos falaram que eu podia ter um espírito familiar goético, e aí eu escolhi. Não, mano, vem cada bizarrice. Puta, a pessoa confunde Pokémon com tudo isso, né? Aí, vocês não estão entendendo. Aí tem gente que fala de botar um demônio da Goetia contra o outro. Vocês não estão entendendo. Tipo Medabots, né? Tipo isso, tipo Beyblade. Tipo Beyblade. Bota o Buu, é o que gira, tá ligado? Isso, cara, o Buu é o que dá crítico. Mano, olha só, é sério. Tipo assim, teve uma mina que uma vez ela veio falar comigo, ela não... Porque Beelzebub falou comigo num sigilo e não sei o que. Eu falei, tá, mas como é que foi isso? Ela, não, eu fiz um ritual goético. Eu falei, caraca, mas tu teve saco pra fazer isso? Aí ela, não, eu fiz, tinha que ver, fiz tudo. Fui na feira, comprei o incenso, comprei 4 velas. Aí eu tô, sério? Tu fez isso tudo? Foi isso aí? Eu tô jogando uma espinha, continua. Aí ela, Aí Beelzebub veio, me deu todos os nomes e me deu um familiar. Entrou no corpo da minha gata. Eu falei, o quê? Caralho, mano! Caralho! Aí eu fiquei pensando, eu falei, caralho! Olha onde essa loucura chegou. Mago Anael, você está construindo cânceres. Meu Deus do céu, Mago Anael, se você estiver ouvindo isso, pare de ouvir agora, porque eu não quero que o meu produto seja ouvido por você, em primeiro lugar. Você não é bem-vindo entre nós. E por favor, não faça Goetia contra mim, porque você é muito magão. Mano, é sério, demonolatria é só o que tá sendo feito. Cara, saiu do sistema goético. Goético? Eu ia falar o goético verdadeiro, mas eu não vou fazer que nem os outros que botam verdadeiro no nome do lado. Quântico. Goético cara, quântico. Não, se você não faz o que tá no Lemegeton, se você não faz o que tá escrito ali bonitinho, o que o Matters foi lá e traduziu e botou tudo escritinho lá pra você acreditar que aquilo ali foi Salomão que fez. Cara... O McGregor Matters, ele teve trabalho em inventar aquilo da cabeça dele. Entendeu? Então, porra, respeita, cara. Não, é sério. Eu acho que é demonolatria pura, entendeu? Esse negócio todo. E a galera tinha que entender, entendeu? Alô, Germânia! Eu não vou bipar, tá? Não, alô, Sebastião! Alô, rapaziada, estamos todos acreditando em mentiras. Aê, Cleide! Alô, Cleide! Não, é sério, olha só, isso tudo aí é mentira. Eu já tá vendo alguém aparecendo no Telegram pro Cleide. Alô, Cleide, estamos todos de olho. Gente, olha só, desculpa, a gente perdeu o foco completamente. A gente tá falando de demonolatria. Se você chegou agora, se você ligou o seu rádio agora, entendeu? E você... Isso aqui não é a Voz do Brasil. Queria muito que a Voz do Brasil fosse tudo que eu tenho pra dizer. Inclusive, se você quiser só recortar esse pedaço que eu estou falando agora e entregar esse áudio no grupo da sua família, pode ir. Eu vou mandar nesse momento todos tomarem no cu. Ó, vamos tomar no cu. O lance todo da demonolatria que a gente tem falado aqui, a gente tá zoando muito, eu acho que é o caminho mais legal, cara. Inclusive para você trabalhar com a Goetia. Eu tô aqui gastando, mas eu acho que é muito mais valoroso você ir de símbolo em símbolo, criando e desenvolvendo entre você e o símbolo esse tipo de intimidade que vai te permitir desenvolver muitas vezes um significado mais pessoal e mais valoroso
para sua prática mágica do que você pegar um livro e falar, porra, eu vou fazer aqui que nem o tiozinho ensinou porque o tiozinho sabe mais do que eu. Eu acho que mais do que você pegar o que os outros estão fazendo e reproduzir, é você ter a oportunidade de desenvolver uma relação pessoal entre você e o símbolo, porque eu acho que fica muito mais fácil de você manifestar sua vontade quando você tem uma intimidade com o símbolo, ou com o idioma que você está utilizando para manifestar o que você quer dizer. O que eu vejo muito, cara, e que ninguém gosta de assumir, é que é muito fácil a gente pegar o nome de um demônio e falar que ele faz isso, que ele faz aquilo e tudo mais, porque em si o arquétipo demoníaco, ele é muito mais opressor, né, socialmente falando, porque ele é o perversor, né. Só que, tipo assim, nada mais é do que a mesma coisa que aquelas tiazinhas fazem, Rodrigo, que é naqueles grupos tipo o anjo que fala tal coisa. Não sei se tu já viu que a galera inventa um monte de nome de anjo. Sei lá, bota caixa de papelão El no final, tá ligado? Liquidificador El é o nome do anjo da semana. Aí o anjo da semana vai falar coisas e você acende velas pro anjo da semana. Exatamente isso que essas tiazinhas fazem quando compram o jornal e leem o anjo da semana é o que você, amiguinho, que diz que faz goétia e não está fazendo pelo método goético, está fazendo. O que você está fazendo é uma pop magic que utiliza alguns símbolos da goétia. Até porque se você quiser manifestar o que aquele Daimon tem para manifestar, você vai estar tentando ficar invisível. Você vai tentar fazer outras coisas que provavelmente você nem sabia que o Daimon que você está usando fazia. Tu já usou, Rodrigo, alguma parada dessas? Numa época obscura da sua vida? Nem tanto, né? Porque outro dia, eu queria deixar claro aqui que o Rodrigo outro dia tava falando de goétia comigo e era como operador, hein? Já. Tu usa o nome de Deus pá. Mas eu não acho que é um sistema de mão esquerda não, Vitor. Eu curto, velho, ficar lendo essas releituras modernas, sabe? Tipo assim, a galera fala, porque alguns dos espíritos da Goécia já mudaram de nome, já são seres elevados, etc e tal. Velho, tipo assim, tanto faz, saca? Tanto faz. A questão é, o sistema, ele tem um propósito específico, tradicional, e ele tem um propósito pervertido atual, saca? Tipo assim, hoje em dia ele é encarado como um panteão pra você alcançar o que você quiser na sua mão. Tanto que ele tá sendo substituído por um panteão de servidores agora, porque tem menos moral do que Goétia, né? Tipo assim, a Goétia, ela exige uma moral muito maior do que os servidores, né? Muito, mano, tu vai... Não, mas é sério, tipo assim, quando você usar os espíritos goéticos, teoricamente... você tinha que ter conquistado a si próprio e, tipo assim, respeitar o nome de Deus e conseguir imposição de vontade sobre aquele espírito pra você, tipo, não coagir, mas fazer com que ele te respeite de tal maneira a que ele te sirva. Hoje você tem os servidores que você chama... Não, mano, ó, eu até peguei aqui a Clavícula de Salomão. Ó, é da editora Chave. Chave, vocês vão tomar no cu, hein? Vocês atrasaram meu livro. Comprei... ó. Chave, é sério, eu vou pedir pro Gilo deixar essa porra no ar. A porra da editora Chave pediu... Quer dizer, eles lançaram aí o caralho do livro da lei, eu comprei essa merda. Eu digo que quando a Chave entrega, os livros são lindíssimos, tá? Porra, tá, quando entrega são lindíssimos, mas porra, até lá eu já morri, Jesus já voltou. É um trabalho ímpar, tá bom? Mano, não, eu só queria mencionar a oração de Salomão que tem no final, a invocação de Salomão, que é uma oração pra Jesusinho, isso, a invocação cabalística de Salomão. Eu queria ver qualquer amiguinho meu, que é da mão esquerda, falar sem vergonha, sem ter vergonha no coração, essa oração aqui. Tá? Eu quero ver cada um deles recitando Elifas Levi, tá? É isso. Eu acho que já pode acabar, porque eu já ofendi até meus amigos. Aí, se liga. Vou pra casa. Tem alguns versos que... Beni Elohim, sede meus irmãos em nome do Filho e pelas virtudes de Tizalbaoth. Elohim, lutai por mim em nome do Tetragramaton. Eu quero, assim, se você é da mão direita, você sabe o peso que tem essas palavras.
se você trabalha mais com a mão esquerda, eu não olharia na sua cara enquanto você diz isso com essa boca suja. Você já queimou. Sua língua não, mano, queimou. Só fora o finalzinho, né? Porque é aleluia, 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 amém. É esse final. Eu queria ver, cara. Alô, Germânia. Eu queria ver você falando aleluia 3 vezes. Olha o barulho do livro fechando, ó. Fechou. Pô, não, é sério, mas tem um papel muito legal, cara. Vitor, assim, claramente você é o foco do programa hoje, né, mano? Eu posso falar merda à vontade e ofender todo mundo. Não, é o seu programa. Eu vou fazer uma provocação pra vocês dois, eu quero ver como que vocês dois respondem, tá? Se nós pensarmos em esquerda e direita, nós podemos pensar ainda nessa chave, tá? Pra gente entrar nesse negócio de discutir demonolatria e tudo mais. Nós podemos pensar em oposição no sentido de complementariedade. Por exemplo, cultuar um ser goético é uma pergunta especulativa, tá? Teria uma polarização na outra corrente? O que equivaleria à demonolatria de um ser goético? Mano, é mais ou menos... enquanto tu tava no banheiro, Gelo, eu tava conversando com o Rodrigo, a parada que as tiazinhas fazem muito, que quando... Eu não sei se o jornal é em São Paulo e em Minas, né? Mas, tipo assim, aqui no Rio, vem lá, tipo, uma seçãozinha escrito, tipo, o anjo do dia, o anjo da semana, ou algo do tipo. Aquilo ali, mano, sim, não necessariamente tem base teórica nenhuma. Às vezes o cara pegou caixa de papelão potinho de açúcar botou no final e foda-se, virou anjo, tá ligado? O cara atribuiu um valor, um valor simbólico àquilo, o valor simbólico refletiu no sentimental e você começou a dar meio que um temperamento àquela figura. No final das contas, cara, tanto o demônio que o cara tá adorando, quanto o anjinho que a velhinha tá lá acendendo vela, é um servidor. Porque fugiu completamente do escopo original, tá ligado? Eu acho que não existe muito esse sentido de oposição, porque, por exemplo, essa galera que pratica Goetia tá cagando pros 72 nomes de Deus, tá cagando pra Shenhan Forash, tá cagando pra todos os termos que são simplesmente a base do caô. Tá ligado? A galera tá tentando fazer um negócio sem o mínimo de conhecimento a respeito das paradas. Aí eu já não entram os meus amiguinhos que eu ofendi. Tá, legal, gostei. Já não entram os amiguinhos porque eu conheço o rolê dele. Me satisfez. Eu vou fazer uma segunda colocação, então. Nesse contexto, qual seria a diferença de você prestar culto a Lúcifer ou a Satã? Eu queria ouvir o Rodrigo falar. Eu posso ouvir o Rodrigo falar isso? Eu acho que tem uma chance do Rodrigo falar praticamente o que eu vou dizer. Pior de tudo é isso. Vamos deixar o Rod falar, então. Eu não tenho uma posição muito bem definida, né, sobre esses personagens, né? Mas eu gosto muito de enxergar Lúcifer como um título de Jesus Cristo, saca? E não sei, prestar culto, qual que é a diferença, cara? Eu acho que tá mais, velho, no que a pessoa projeta no arquétipo do que o arquétipo pronto em si, saca? Eu acho que esses arquétipos muito universais, velho, eles aceitam tantas flexibilizações, saca? Igual o Jesus mexicano dos deuses americanos e tudo. Então, eu acho que você colhe mais daquilo que você projeta do que quando a gente está falando, por exemplo, de um espírito goético ou de um servidor que ele está mais amarrado, ele está mais estruturado, ele permite menos relativizações, saca? Então, parece que dentro de panteões mais... vamos dizer assim, panteões menos populares, né, ou que não se permitiram a serem profanados, as coisas são mais específicas e por isso elas são mais pontuais. Você não consegue fazer um rito de, sei lá, destruição utilizando Ísis, e você não consegue um rito de fertilidade
7, saca? Agora você consegue fazer um rito de destruição, ou de fertilidade, ou de amarração, usando Satã, assim como usando Kali. Hoje em dia, mano, Babylon, Lilith, sim. Dolinho, Corote. E o próprio Jesus Cristo, você consegue colocar inúmeras coisas, cara, no nome dele, mesmo que você não esteja, né, utilizando o arquétipo, vamos dizer assim, mais refinado dele, né? Mas eu sei. Diria, cara, que dentro desse lance assim do Lúcifer e do Satã, o que a gente tem hoje como referencial, né, para comparar essas duas figuras é o aspecto plus e minus de Saturno, né, cara? Porque como se fosse o que a gente chama de oitava maior. A oitava maior de Saturno a gente poderia dizer que é Lúcifer, e a oitava menor a gente poderia dizer que é o diabo. Entendeu? É mais num sentido de... Eu acredito... Eu dividiria num sentido de... densificação e sutilização das coisas, tá ligado? O arquétipo do... É como, sei lá, se eu pudesse dividir entre a árvore da vida, eu diria que Lúcifer está em Keter e o diabo em Malkuth, tá ligado? Legal. Se eu pudesse deixar eles como... Eu acho que eles são extremo opostos da mesma linha. Legal. Tá. Por que eu tô perguntando isso? Pelo seguinte, na nossa divisão arbitrária e intencional no programa, eu fico encarregado pelo pilar do meio, que em tese seria o pilar da devoção. Quando eu penso num devocional, eu penso numa figura / símbolo que eu me reporto com uma certa frequência para que eu, primeiro, possa beber de uma fonte de significado, para que eu possa me lembrar e memorizar, mimetizar uma determinada postura, um determinado estado de espírito e um determinado sentimento. Então, quando eu chego no domingo, abro o evangelho, fico lá bonitinho, meditando, pensando na passagem e tudo mais, o que eu estou fazendo? A mesma coisa que eu faço quando eu abro o livro da lei e começo a meditar sobre aquelas passagens. Eu estou me inspirando naquilo. Quando nós pensamos num culto demonólatra, o que caralhos acontece, Vitor? Como é cultuar um ser deste tipo? Que tipo de coisa eu trago pra minha psicoesfera, tá ligado? Mano, eu vou te falar que, assim, de um ponto de vista muito pessoal meu, mesmo, assim, até porque seria o único que eu poderia expressar com totalidade aqui, é que quando você tá idolatrando uma figura demoníaca, você tem que primeiro entender que se sentir atraído por aquilo significa que você viu um pouco daquilo em você, ou que você viu algo que não tem em você e que você gostaria. Só que cabe na responsabilidade do magista ele compreender que muitas coisas serão absorvidas enquanto ele contempla aquele símbolo. Coisas serão percebidas e outras não. Vai do entendimento dele e do senso de autopreservação que ele carrega dentro de si, e que eu acredito que pelo menos os que estão vivos e estão bem, levam pra si, né? Que, cara, você tem que entender que, porra, quando você tá cultuando o diabo, você vai sacar que, porra, o diabo, ele tem muito daquele demônio faustiano, tá ligado? Aquele cara malandro que vai chegar e vai passar a perna. Então, porra, você tem que entender que você tem a opção de se deixar levar por isso e ser um filho da puta salafrário que não tá ligando pra porra nenhuma, ou ser o cara que vai saber o momento certo de ser malandro. Que não necessariamente socialmente falando, você tem a necessidade de passar todo mundo pra trás. Mas sim, em determinado momento, você quiser se inspirar na figura do Fausto, por exemplo, pra contar alguma mentira que vai te beneficiar de algum jeito, se você tem uma noção de tudo que você tá fazendo, foda-se. Agora, existe a possibilidade, sim, do cara se deixar levar e acabar virando um babaca, como a maioria dos satanistas metaleiros que acabam rolando por aí. Entendeu? Eu gostei muito desse Vitor, eu acho ele muito ponderado, porque ele reflete exatamente o que não acontece por aí, nem de mão direita nem de mão esquerda.
né, colocando bem entre aspas esse termo, porque a gente já relativizou isso mais cedo. Mas eu digo no seguinte, velho, você viu como é que o Vitor coloca? Ele fala a idolatria de um daimon para contemplar uma característica que você não tem em si mesmo. Se o magista ele tem essa consciência na hora que ele está empregando esse estado devocional, então, de fato, ele está praticando devoção e não idolatria, saca? E isso é uma chave muito grande para a gente falar de magia e não de religião, né? Então, assim, talvez o cara que vai na missa no domingo, não estou falando de evangelho, mas o cara que vai na missa no domingo, ou que ele vai num centro espírita para fazer uma corrente de oração, ou o cara que, né, ele tem aquele culto ali, talvez aquilo dali seja um aspecto devocional muito pequenininho, porque é mais identificação com o conjunto do que devoção e incorporação dos resultados em si, saca? O místico, né, o místico oriental, quando ele está ali no Bhakti Yoga, quando ele está ali na contemplação das características divinas, o mantra que ele está fazendo não é uma mera repetição mental, ele está incorporando aquelas vibrações à psique dele, né? O mantra ele não é um passatempo, ele não é verbos, palavras para você usar de pano de fundo na sua meditação, não é isso. Você está pegando uma característica, você está pegando, isso que o Vitor falou, você está pegando uma qualidade e você está incorporando a sua psique pela sua mente, saca? Então, tem um sentido muito mais profundo do que acender vela para santo, ou do que você pratica devoção a uma consciência que seja, saca? Então, eu acho que tem esse aspecto de diferença de você realmente fazer Bhakti Yoga, fazer essa devoção ativa, do que você fazer essa idolatria, fazer essa devoção passiva que a gente costuma chamar de religião e tal. Acho que é bem legal a gente... Porque é exatamente o que o Vitor colocou, velho. O satanista lá, que ele citou no final, que faz cara de mal, faz pose de mal e tal, ele não chega a contemplar o daimon para pegar a virtude dele, saca? Ele quer acessar aquilo dali para conseguir um fim pronto. É quase que uma necessidade social é quase uma necessidade social de participar de um clube. O cara... Isso! Sim. Que é a religião também. Durkheim tem para mostrar isso pra gente. Eu queria colocar duas coisas sobre isso. A primeira é, quando a gente pensa nesse menino emocionado com camiseta do Marilyn Manson, o que tá acontecendo ali? Você tem um terrorismo estético, tá? Você tem uma figura de mal, que é aparecer e fazer bull. Isso em nada tem a ver com uma prática mágica madura. Na Arte dos Indomados, logo no comecinho, tem um parágrafo que eu acho muito massa, que é o seguinte: a imagem sedutora do diabo continua a ser ameaça, bênção, beleza e oportunidade. Onde encontramos o diabo, encontramos o perigo, a imprevisibilidade e o caos. Se ele oferece uma troca, sabemos que estamos entrando em uma barganha complicada. Por que eu estou trazendo isso? Existe uma dimensão que sempre me chamou muito a atenção em caminhos diferentes do meu, e que a gente já conversou sobre isso em anarmatização, nessas coisas, que é o seguinte: existe muita estabilidade quando se segue um caminho religioso, tá? Você sabe exatamente o que você tem que fazer. Quando você decide que você está por sua conta e risco, você está praticamente que obrigado a estar na magia. Caso contrário, você vai ficar muito bagunçado. Qual que é o grande lance aqui que eu quero propor para discussão? O aspecto dinamizador da mão esquerda, não da dissolução, tá ligado? De colocar as coisas em movimento. Por que eu estou trazendo isso? Sempre que a gente associa essas coisas relativas a LHP, nós estamos falando dos domínios da noite, dos domínios do sinistro e, querendo ou não, dos domínios do feminino. Aqui a gente lida com o medo, aqui a gente lida com o horror, e aqui a gente lida com, me corrijam se vocês acharem que é demasiado, com o grotesco.
Sendo este programa um programa de magia do caos, e o caos oscilando entre os polos do êxtase e do prazer, seria inapropriado que eu colocasse a LHP, ou o LHP, não sei como ficaria, e a demonolatria nesse campo da observação de tudo que é sinistro, no sentido de tudo aquilo que, aspas, ofende a humanidade. Eu estou me fazendo entender? Então, quando a gente está falando de medo, a gente está falando de escuro. Fear of the Dark do Iron Maiden, tá? Já que a gente vai ficar em meninos emocionados com camiseta de banda. Eu sempre vi muito o apelo estético da LHP. Quando a gente vai pensar nesses cultos, eu imagino que isso traz muito à tona essa esfera do ser, tá? Tem uma diferença muito grande de eu colocar, acender uma vela pro meu anjo da guarda e tal, uma coisa do tipo. E assim, o terrorismo estético, né? De eu acender uma vela vermelha, tá? Com alguma coisa ali que simbolize essa volta pro concreto, essa volta pro material, esse entendimento do material. O que eu tô querendo trazer aqui é essa noção do caos, tá? Eu tô querendo direcionar um pouquinho para isso, pra gente conversar sobre os dois polos, do prazer e do êxtase, do prazer e da dor, do êxtase e do... entendem? Da dualidade do desejo, né? Êxtase... choro e a gargalhada. Mano, eu acho que... Na verdade, eu acho que nesse episódio o que a gente vai acabar fazendo é dissolver completamente esse sentido de LHP e RHP, e no final das contas vamos todos dar as mãos e rodar fazendo ciranda. Porque, olha só, cara, eu acho que tanto você estar no escuro, eu acho que tanto a escuridão absoluta quanto a luz em excesso, as duas cegam, tá ligado? Eu acho que a luz e a escuridão, elas estão aí e cabe ao operador adaptar seus olhos a cada ambiente. Entendeu? Eu acho que é aí que a gente vai se pautar quando não somos mais o menininho emocionado. Porque o menininho emocionado, ele tem todo o valor dele em cima do ponto de vista dele. Porque, de fato, você contemplar uma figura obscura, algo que está longe do seu meio social e é algo que muitas vezes te tira da sua zona de conforto, coisa que eu gosto de fazer pra caralho quando eu tô desenhando, que é fazer coisas que incomodem, é porque muitas vezes a gente não tem nem a oportunidade de contemplar algo que nos incomode, porque a gente não vai atrás daquilo. E eu acho que tudo aquilo que tira a gente da nossa zona de conforto nos dá a oportunidade de progresso, entendeu? E quando eu digo progresso, é em rumo a algo que nos seja valoroso, entendeu? E não que seja valoroso ao meio comum, mas algo que é valoroso para o operador em questão. Sim. Por exemplo, quando eu penso, então, pensando em magia prática, eu preciso dinamizar um processo, eu preciso me expor a algo novo. Seria plausível que eu trabalhasse com Goécia? Sim, provável. Seria ótimo, porque a Goécia, a gente em si trabalha dizendo realmente que é um acordo, né? Você vai dar uma coisa e outra pessoa vai dar outra em troca e tudo mais. E esse sentido da barganha já se popularizou, entendeu? Então você tem que entender que você já está entrando numa operação que tem os seus prós e contras, independente se o contra é para você ou se o contra é para quem está à sua volta e vai julgar o que acontecer como algo ruim. Porque muitas vezes você pode acabar fazendo uma coisa que de fato vai te tirar às vezes do seu próprio círculo social. Mas se dentro da sua prática sair do círculo social tem menos valor do que o objetivo que você está pondo no intento, né? Se o seu intento é maior do que o valor do círculo social, então foda-se o caralho do círculo social. Se as pessoas vão dizer que você se afastou das pessoas, foda-se. Se você está achando que o que vai acontecer é melhor. Agora, de fato, se depois, como menininho emocionado, vai chegar lá, vai se arrepender e vai entrar para a igreja, porque na igreja você vai arrumar amiguinho de novo, aí você entrou sabendo que isso também poderia acontecer, tá ligado? Depende de como você vai enxergar o que você vai pagar, muitas vezes. Acho que é uma questão de valor, ponto de vista, porque a sua vontade, a vontade em si ela é absoluta, cara. A vontade ela não justifica, a vontade não se justifica. Então, pra gente ir para os finalmentes, eu vou perguntar o seguinte:
o que eu posso esperar encontrar no final da estrada de tijolos amarelos da mão esquerda. Nó! O Rodrigo vai Sensacional. falar tudo e eu vou falar nada. E o Gelo vai falar algumas coisas. Ué, cara, no final, cara, olha só, é muito sério. Eu não sei se eu sou um cara que já me desencantei com essa porra toda, entendeu? E tô aqui só porque eu já fui longe demais. Mas, cara, no final das contas, você vai encontrar porra nenhuma, porque hoje você encontrou um negócio e amanhã você perdeu todo aquele rolê porque você se desviou do pensamento. No final das contas, você só vai ter exatamente o que você tiver naquele momento, cara. Não tem como explicar direito onde você vai chegar, se você vai pelo meio dos 72 nomes de Deus ou pelos 72 Daimons da Goetia. No final das contas, você tá fudido. Porque a cada dia sua concepção do símbolo muda. Qualquer pessoa que se deu o trabalho de meditar sobre Babylon antes de ler, por exemplo, o Renascer da Magia, depois que leu o Renascer da Magia, encontrou uma Babylon completamente diferente, ainda que você não aceite o que o amiguinho lá, Grant, fala. Entendeu? Quando você pega para você conhecer Astaroth e você vê que por trás do símbolo de Astaroth tem Astarte e milhões de símbolos, e você vai chegando à constelação de Ursa Maior e um monte de coisa, você vai tendo concepções diferentes, cara. No final das contas, a estrada de tijolos amarelo que você está pensando hoje e que você ainda não chegou, não é o que você vai alcançar quando você alcançar, se você alcançar. Eu não estou querendo tirar todo o encanto de tudo isso, mas se você não se esforçar e não lapidar muito bem a sua cabecinha para criar maneiras de tornar tudo isso interessante, você não vai chegar a lugar nenhum, parceiro. Você tem que se divertir. No final das contas, o que você vai encontrar lá no final é talvez diversão. Sei lá. Alguém vai pular agora do precipício. Então quer dizer que eu briguei com a minha avó por causa de diversão? Foi por causa de diversão. Eu não posso mais ir nos enterros da família por causa de diversão. Exato. Você está sentado no colo do capeta por diversão. Não, isso sim, é fofinho. Você pula, tenta uns pelinhos, parece um... No final das contas, todo mundo vai pela droga e pela bebida. Justo. Rodrigo, um pouco de sensatez pra essa conversa. Ai, cara, eu acho que faltou talvez a gente falar um pouquinho, né, dessa acho que é um gancho legal pra gente pegar pra essa estruturação do ego, né, que a gente passou muito por alto, mas não falou, no sentido de que vão ter ordens e sistemas mágicos que eles vão estar voltados, eu posso falar para embrutecimento do ego, eu não sei se esse termo já é pejorativo, mas eu digo assim, você vai ter sistemas mágicos que eles vão estar voltados para o desenvolvimento do eu, não como eu superior, mas sim de quem eu sou e tudo e tal. E, sei lá, Vitor, você topa falar um pouco sobre isso, sim? Ou você acha que não tem mais nada para falar? Porque, na verdade, a gente vai voltar para outras discussões e tudo mais. E assim, cara, eu acho que o LHP, ele tenta ver um pouco de valor no papel da raiz humana, tá ligado? Ao passo que as pessoas no caminho da mão direita me parecem, né? Eu não vou dizer que são, mas me parecem mais desapegadas a esse ponto de vista. Apesar de eu ser completamente desapegado a esse tipo de coisa. Eu não ligo pra esse negócio da capacidade humana e foda-se o humano. Se existem formas de eu me tornar melhor e me melhorar, nem que eu troque as peças do meu corpo por partes biônicas, mas foda-se. Tá ligado? Eu quero ser melhor, eu quero me agradar. Entendeu? Eu acho que no final das contas é essa diferença toda que o LHP tem do RHP. O RHP, ele tá além da satisfação pessoal. Quanto o LHP, ele tá muito preocupado sim com a satisfação pessoal. Entendeu? Eu acho que a diversão não é um papel muito fundamental dentro da prática do RHP.
Aham. É, realmente, não é o caminho alegre. É um caminho taciturno. Isso, não é, entendeu? O RHP ele não tá procurando diversão. O RHP tá levando muito a sério esse bagulho. Legal. E não que eu não esteja levando a sério no meu rolê LHP, mas eu tô muito mais preocupado. Graças a Deus que existe Ares. É, cara. Se não fosse Ares, os outros deuses não existiriam, porque não teria quem vestir a fantasia. Cara, é só você pensar que se o rei não existisse, o bobo não teria de quem rir. Cara, eu acho que a gente... Foi como a gente previu no começo, somos todos um Nostradamus do caralho, porque a gente falou e não chegou em lugar nenhum. Mas isso aqui é magia, é você falar e não chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque estamos todos viajando. Ok. O que eu poderia fazer de melhor se não descredibilizar o nosso podcast, não é mesmo? Exato. Qual é a Isso última vai ter gota que do tá. suco de Vitor? É esse. Siga pela estrada da fazenda abandonada até o velho cemitério atrás do chaparral. Vai ver uma cruz invertida na entrada da casa derrubada onde acontece o ritual. Hora de cair no mal, é o campeão de core funeral. Hora de cair no mal, é o campeão de core funeral. O dia acaba e tudo fica escuro de repente. Sobe o nevoeiro que aqui não é normal. O cheiro de enxofre que domina o Querido ouvinte, eu acredito que nesse episódio nós não demos nenhum material pra vocês fazerem cagada com a própria vida, o que é um erro, porque era o que a gente queria no início. A gente queria espalhar a dor e sofrimento, mas aparentemente a gente não conseguiu fazer isso. Do tipo de material que a gente produz, se vocês acham que o Vortex é uma iniciativa interessante, ajudem a palavra de Ares a chegar a mais pessoas. Compartilhe o episódio, dá share lá no Facebook, dá share lá no Twitter, tá? Vocês façam o Vortex chegar a mais pessoas. Bota lá a hashtag Somos Todos Lixeirinhas e compartilha o negócio. As capas estão mais bonitinhas, dá pra fazer tranquilo. Tá, é foda. Né? Olha, gente, vocês não estão entendendo. A ditadura militar chegou ao Vortex, cara. Eu não posso mais usar cocô na capa. Porque o Rodrigo não pode compartilhar cocô na timeline dele, porque ninguém caga, ninguém tem cu. E com essa discussão a gente sintetizou a diferença de mão direita e mão esquerda. Mão esquerda pode compartilhar cocô no Facebook, mão direita não pode compartilhar cocô no Facebook. Tá lá no livro da John Fortune, tá lá no Cabala Mística, não pode. Mão direita não compartilha cocô e mão esquerda compartilha cocô. Eu queria um negócio aqui que é o seguinte, velho. A gente gosta pra caralho de quando vocês mandam e-mail. Os e-mails desse episódio foram muito massas. Então mandem mais e-mails. E outra coisa, esse episódio, por exemplo, foi um episódio totalmente sem pauta, improvisado na hora, nós. Então a gente queria que vocês discursassem um pouco sobre quais são os formatos que vocês preferem. Se é numa pauta um pouco mais rígida, quando a gente faz umas pesquisas assim e tal, ou se é mais esse brainstorming louco, nós três sentamos aqui falando o que vier na cabeça e vamos tocando num assunto e dando alguma lógica depois quando a gente edita e tudo, saca? Ou se tem que ter dessa mistura de tudo mesmo e assim, Vortex e tal e tudo, mas a gente só vai aceitar essas respostas ou por e-mail ou via Facebook lá no grupo e tudo, porque se vocês ficarem mandando inbox pra gente, ou então ficar falando no grupo do Telegram, não gente, tem como se você tá lá no grupo do Vortex, em 20 minutos, você então, se perde se você não ler. Vamos interagir e... Cara, é um negócio alucinante. Assim, uma coisa que a galera parou de fazer, eu não sei se... A gente falou de quando tiver dúvida de coisas que a gente falou, esse tipo de coisa, daquela porra lá, como é que chama, do site. Aí no outro programa a gente fala, isso daqui foram os tópicos que a galera não entendeu direito, é igual o Mano fez com o Moto e tal. É legal, porque a gente vai falando aqui, a gente não sabe o que vocês sabem e o que vocês não sabem, a gente não sabe quem são vocês, a gente tá descobrindo agora. O Vortex tá no 19º episódio. Então deixa lá no comentarinho do grupo, do site, que fica organizado, tá? Então se vocês quiserem mandar e-mail pra gente, escreva para o vortex@gmail.com.
Se vocês quiserem falar com a gente no Facebook para compartilhar o nosso material super bacana, que agora o Vortex tem até tirinha, né, agora. Aí! Nossa, velho, eu queria mandar um beijo pro rapaz Eklin, porque ele é cabuloso. Mano, eu queria dizer assim, cara, agora muito bom. Né? Então, eu queria dizer que eu vi aquela tirinha num momento muito oportuno, foi ótimo, tá? Me divertiu. Ótimo. Porque agora ela tá quibando já as imagens, a gente tá da hora. Eu só queria dar minha última consideração a respeito desse episódio, eu gostei muito. Esse é um tipo de formato que eu gosto, até porque é um formato que eu falo assim, eu vou fazer a pauta. Aí eu não faço a pauta, eu só dou um tema assim e na hora a gente se vira. Mas é porque quando eu tenho a oportunidade de ser maconheiro, eu gosto de falar minhas maconheirices. Então eu queria agradecer a vocês que tiveram paciência de chegar até aqui. Obrigado. E perceber que vocês não chegaram a lugar nenhum. Desculpa. Tá? E desculpa porque vocês perderam muito tempo aqui ouvindo a gente e vocês poderiam, sei lá, estar estudando pro Enem. Sei lá, cara, eu não sei. O que vocês acham importante fazer? Se hidratar, pensar no planeta, pensar nas gerações futuras, derrubar o capitalismo, sei lá o que vocês acham legal. Só vai e faz o que queres. Ou aderir, cara, ou então vocês podem aderir também à igreja Mormon. Vocês podem entrar pros Mormon, o Vitor é tá muito com uma legal. fixação nos Mormons, sejam todos cara. Mormons. O que aconteceu, Vitão? Eu tô, Senta cara, aqui, jovem. Eu odeio Mormon. Eu odeio Mormon. Eu li o livro de Mormon. Eu aceitei que um cara desses fosse lá na casa da minha mãe quando eu morava com ela só pra eu receber aquele caralho daquele livro de merda. Porra, na moral. Soubesse que era tão ruim, eu tinha lido Jogos Vorazes. Eu fico em choque, cara. Eu fico em choque. Aí, leiam jogos. Se você estiver pensando em virar Mormon, não leia o livro de Mormon. Leia Jogos Vorazes. Muito melhor do que a Bíblia. Muito melhor do que Bhagavad Gita. Se é pra ler ficção, leia uma que tem muito tiro, grande essa porrada porra. e Então bomba. você já sabe, em Facebook é Vortex Causcast, Twitter é Vortex Causcast, Instagram é Vortex Causcast. Joga Vortex Causcast, vai aparecer a gente, segue a gente lá. Então, sei lá, tem um monte de canal pra vocês seguir, tem um monte de coisa pra fazer, então tem e-mail, tem rede social, tem todas essas coisas que vocês gostam. Falem com a gente, entrem em contato, porque se vocês não falarem com a gente não tem como avançar com o programa. Tudo bem? 2018 tem novidades, tem coisas aí, não falaremos agora, porque algumas pessoas já sabem, mas as outras não, então vamos fazer aquele suspense de João Kleber, porque, porra, somos brasileiros, né, cara? Vamos exaltar o nosso Deus, João Kleber. Tecnicamente não, né? É o último episódio do Vortex desse ano. E assim, ficou um tanto quanto claro que a gente tá pouco se fudendo pra Natal, Ano Novo, essas porra, né? Foda-se Jesus. Jesus não nasceu em dezembro. Foda-se o aniversário ele jamais dele. seria capricorniano. Pisciano de marca maior. Pessoas, então é isso. Vamos fechar o Vortex, tá todo mundo cansado. Beleza? Tchau! Tchau! Sol Vortex, Exemen, Voltis, Vortex, Mein Name ist Lucifer. Lucifer,